Sempre me perguntam se a educação parental também se aplica às famílias, aos pais com filhos neurodivergentes. E essa live aqui é em especial para falarmos sobre os desafios que os pais, que as famílias de crianças, adolescentes com neurodivergências, né? A gente vai falar mais sobre o que é especificamente isso, quais são esses desafios que as famílias encontram e compartilharemos aí alguns casos e enfim. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa quinta live, nosso último encontro aqui da semana Pais Encorajados, Famílias Fortalecidas. Ao longo de toda a semana nós trouxemos aqui, eu recebi algumas dentes de leão, profissionais que se capacitaram na educação encorajadora, que hoje são facilitadoras do programa Encorajando Pais e que fazem um trabalho lindo aí junto às famílias, desde a educação infantil, as crianças de 0 a 3 anos, né, a preparação para o parto e até a adolescência e diferentes contextos, né? E hoje, então, eu vou receber aqui a Jeane Barbosa, que é psicóloga, educadora parental, e a Simone Lira, que elas já estão por aqui também, mais duas desafios da parentalidade neurodivergente. Deixa eu ver aqui as Jeane e Simone. Simone, bem-vinda. Boa noite, obrigada. Deixa eu ver a Jeane chegando por aqui também. Oi, boa Olá, tarde. boa tarde. Muito feliz em receber vocês aqui para a gente encerrar essa semana com chave de ouro, falando de um tema tão importante, né? Querem se apresentar rapidinho para o pessoal, enquanto vai chegando Ah, aqui? sim, sim, boa noite aí quem vai estar chegando. Eu tô com a voz que eu não tô boa, mas eu não queria deixar, né, de fazer a live. Não sei se é uma gripe, enfim, a garganta não tá muito boa não, mas a gente está aqui. Agradecer a você o convite. Eu sou uma mãe, né, neurodivergente, então meu lugar de fala aqui vai ser desse lugar, de uma experiência minha, de como a educação parental entrou na minha vida a partir disso. E espero que seja útil aí para muitas mamães e educadoras parentais e facilitadoras do Encorajando Pais. Essa live tão importante, né? É isso, uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu sou a Simone, sou psicóloga, educadora parental, e eu vou aqui contribuir junto com a Jeane nessa tarde. Agradeço pelo convite, Aline. É um tema muito importante para os dias de hoje, né? E eu espero que seja bom. Sim, a Jeane, olha só que bacana, a Ismênia, ela está É, em formação eu agora na vi. turma 17 e já. Yasmine, que linda que você ouviu o meu chamado. Frutos de Jacobina. Você vai Ai, adorar. O Oasis vai ganhar bastante com a educação parental dentro da escola, Ismênia, tenho certeza disso. Foi uma parceira, me indicou vários alunos do colégio. Fico feliz, Ismênia, que você está nessa caminhada da educação parental. agora Parabéns. no mesmo grupo de dentes de leão, né? Muito bom. A gente se conectando, né? Acho que é bacana a gente trazer aqui um pouquinho esse conceito, né, do que é a neurodivergência, o que são esses transtornos neurodivergentes, né, para alinhar aqui com o pessoal, porque hoje tem falado muito sobre isso, mas ainda é um tema que não está tão conhecido, né? Quem de vocês quer trazer um pouquinho essa explicação para eles? Eu olhei, né, pesquisei um pouco, né, para trazer essa questão e já tenho estudado um pouco, e vou trazer uma fala da doutora Ana Bonazza, de um canal de YouTube que chama Nunca Vi uma Cientista, né? E ela começa falando da neurodiversidade, trazendo três diferenças, né? Ela traz diferença do que é doença, do que é síndrome e do que é transtorno, para então entrar no conceito de neurodiversidade, como é que aconteceu. Então, ela fala que a doença ela tem uma causa conhecida,
tem uma causa específica, a gente conhece os sintomas e tem um tratamento. Por exemplo, ela dá o exemplo do sarampo, que é um vírus. Então, teve febre alta, teve manchinhas, sarampo. Tem tratamento e tem uma prevenção, que é a vacina. A síndrome ela chama de um conjunto de sintomas e características que levam a um quadro clínico, né? Então, a gente chama isso de síndrome. Tem vários desdobramentos, normalmente tem comorbidades associadas. Então, ela fala da síndrome metabólica, por exemplo. A síndrome metabólica vem um combo. Você tem normalmente resistência à insulina, diabetes, pressão alta, e você tem uma síndrome, né? E ela fala de transtornos que são causas multifatoriais. Então, você tem causas que elas podem ser genéticas, psicológicas e sociais, e aí tem os transtornos. E aí, investigando, né, estudando um pouco sobre isso, ela fala da origem da neurodiversidade. O conceito, né, o nome neurodiversidade é trazido por uma socióloga, nem é nenhum profissional da área da saúde, é uma socióloga chamada Judy Schinger, que em 1998 traz, né, o termo da neurodiversidade a partir dela. Ela não foi diagnosticada com autismo, essa socióloga, né, a Judy Schinger, mas ela se entendia autista e é ela que cunha o primeiro termo, que chama neurodiversidade. Então, gente, 1988. Uhum. Tipo, 98. foi ontem, Tá. 98, isso, 1998. Foi ontem quando a gente fala de ciência, né? Aí, em 2015, um jornalista lança um livro que chama Neurotribes, um livro famoso, onde vai falar da neurodivergência. Ele é um jornalista, que chama Steve Silberman. Então, a partir desse livro, porque de 1998 a 2015, a Judy lança o termo da neurodiversidade, mas fica quietinho, ninguém dá muita bola, e vem esse cara e fala de novo, aí a Judy lança, a partir dessa fala desse cara, né, do tema dela, ela vem e traz um livro que chama Neurodiversity, então ela também começa, então, mais fortalecido. Então, dentro do contexto histórico, a neurodiversidade vem daí, né? De uma pessoa que se entende autista, que vai para o mundo trazer esse conceito. Então, a neurodivergência, ela não é um conceito médico, não está em nenhum manual, né? A neurodiversidade, ela é um movimento social, onde a gente busca o direito dessas pessoas, porque o nosso mundo ele é feito para as pessoas neurotípicas, então a gente vai para essa diferença que ela é bem, bem básica, né? O neurotípico, que somos nós, é todo aquele cérebro que não tem nenhuma disfuncionalidade. A gente é funcional, a gente funciona de forma padrão. E o mundo foi construído por nós, pessoas neurotípicas, pessoas que têm um funcionamento padrão do cérebro. O neurodivergente tem um funcionamento neurológico diferente, né? Então, assim, de forma bem simples para a plateia, né? Para a audiência entender, é isso. Somos neurotípicos com cérebro com funcionamento padrão. O neurodivergente tem um cérebro com funcionamento diferente. E a gente vem dessa variabilidade que é humana, né? E aí tem uma frase, algo que ela fala que eu acho bem, bem interessante, que ela fala assim: as dificuldades enfrentadas pelo autismo, por exemplo, que é um neurodivergente, não são inerentes ao próprio autismo, e sim ao fato de que todo o nosso ambiente social e físico, ele foi criado e moldado para as pessoas neurotípicas. Uhum. Então, a gente não existe, né, não existia o movimento da neurodivergência, da neurodiversidade é um movimento social que está ganhando força, né, que está aí trazendo luz a essa questão, para que o nosso mundo passe a olhar a neurodivergência, entendendo a neurodiversidade. E aí ele faz uma relação também com a biodiversidade, né? Quando a gente fala de neurodiversidade, se a gente olha dentro da biologia, a biodiversidade é o quê? São variedades biológicas das espécies. Nós somos seres neurodiversos, mesmo, né? E aí a gente precisa trabalhar esse processo de entender isso e construir um mundo adaptado para todas as formas diferentes, né, de funcionamento cerebral.
Então, eu acho que para a gente começar de forma simples, eu acho que deu para a gente situar aí a questão da neurodiversidade, neurodivergência e o neurotípico, sim. né? E é bacana, né? São conceitos novos e que a gente não consegue findar, né? Trazer aqui uma resposta, porque está tudo, né? Como você trouxe, Muito novo. 98, 2015, 2015. né? E as pesquisas sendo avançando cada vez mais. Então, antigamente, né? Quando a gente falava de autismo, eu lembro que quando eu e a Giane nos formamos juntas, né, na psicologia. Então, lá em 2011, quando a gente se formou, e eu lembro que eu comecei a atender numa clínica, e aí chegavam as crianças sendo encaminhadas com suspeita de autismo, um diagnóstico ali, e estava, pelo menos a lembrança que eu tenho é que era algo muito inicial. E as pessoas já chegavam assim ali, as famílias, como se a vida daquele filho tivesse acabado, né? Uhum. Nossa, ele é autista e pronto, né? E acabou a vida dele. E nesses anos, né? Estamos falando aí de 13 anos desde que eu comecei a atender, a gente viu muita evolução. E eu acredito que Sim. trazer esse termo, né, de neurodiversidade é para mostrar de fato quantos todos nós somos diferentes, temos o nosso funcionamento para incluir todos, né, trazer essa inclusão para as pessoas que precisam é, de um suporte diferente, de uma forma diferente de aprendizagem, né? Entender que não dá para ser igual para todo mundo, né? Isso. Que a questão não é assim a gente ser neurodivergente, né? Não é a neurodivergência, é um mundo criado por pessoas neurotípicas. Você é canhota, você sabe, né, Aline? O quão difícil a sua faca não é a mesma, a sua tesoura não é a mesma, né? Tem coisas que você não consegue fazer porque não foi criado para o mundo de canhotos, né? Foi criado para o mundo de pessoas destras. Sim. Isso Abridor de só para lata, eu falar, lembro quanto abridor de eu lata, tive dificuldade para aprender a abrir latas, porque eu tinha que pensar, né? Eu desenvolvi E muitas aí, habilidades com a mão direita, né? Mas não e é em algum natural. momento das nossas vidas, a gente pode passar por períodos onde a gente é neurodivergente, no sentido de um acidente, de um AVC, então a gente passa por momentos onde a gente se torna neurodivergente. E aí a gente sente mais próximo à dor de viver nesse mundo neurotípico, né? De não ser pensado um pouquinho. E aí, quando os pais, né, trazendo aqui para a parentalidade, e você vive isso na pele, né, falando desses desafios, né, quando o filho ali recebe um diagnóstico, hoje os mais comuns, né, diagnóstico de TEA, né, o autismo, o TDAH, né, déficit de atenção, o TOD, né, o O TOD. opositor, desafiador, O distúrbio de linguagem. sim, dislalia, descalculia, Isso. dislexia, né? Todos esses também Isso. se enquadram ali. E quais são os desafios? Você, então, como mãe, né, Giane, falando desses desafios. Isso. Eu vou falar justamente agora de um lugar de fala, né, que me pertence. Eu lembro que você ainda estava com o consultório, né, e a gente começou a ter um papo, eu comecei a falar do Miguel, dos desafios com o Miguel, e, bom, vamos botar um pouco antes. O Miguel, ele começa com os desafios de comportamento a partir dos 3 anos e meio, né, então ele já é um bebê extremamente desafiador, um bebê extremamente inquieto, o limite dava problema, ele se desorganizava de uma forma muito intensa a qualquer não, a qualquer frustração, e ele tinha comportamentos autolesivos, né? Então, o Miguel, desde os 4 anos, ele se mordia, ele se arranhava, ele batia a cabeça na parede. Então, eu fazia várias contenções físicas com ele, porque era dizer não, pronto, o mundo acabava, né? Uma amiga trouxe com 4 anos a suspeita, né? Falou assim, pode ser que ele tenha um TOD,
Mas eu resisti, Aline, e é isso que eu preciso que as famílias Sim. ouçam. Né? Na primeira suspeita, procura um profissional, faz uma avaliação, esteja em boas mãos, né? Busque indicação. E aí, com 4 anos e pouquinho, eu levei ele para terapia. Ele foi para uma terapia TCC, na abordagem da terapia cognitivo-comportamental, pelo convênio, e ficou alguns meses, mas não resolveu nada. Acho que naquele momento, quando eu te encontrei, eu estava nesse momento assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque a psicoterapia individual do meu filho não está ajudando. Foi quando você falou da educação parental, foi quando você falou da disciplina positiva, e aí abriu um universo para dizer, talvez seja eu. Meu filho precisa de mim, ele precisa que eu desenvolva habilidades parentais em mim. Então, eu tinha uma ausência de autorregulação emocional, então ele desorganizava e eu desorganizava junto. Eu não sabia o que fazer, né? Eu estava completamente despreparada. O Carlos, na época também, ele tinha uma resposta ainda mais agressiva quando o Miguel ficava desorganizado, e era assim, nossa, um caos dentro de casa. E aí eu fui estudando, eu fui entendendo, e eu fui buscando coisas que são essenciais nesse caminho, que é fazer a avaliação neuropsicológica, procurar um neuropediatra, e aí o psiquiatra, o neuropediatra, e aí eu aceitei a medicação, né? Então, aceitei a medicação, fiz toda a avaliação, tinha resistência, vivi o processo do luto, que a gente precisa falar que a gente vive um processo de luto, porque a gente espera uma criança, entre aspas, típica, normal, e a gente olha a nossa criança e fala assim, Jesus, por que não veio assim, que nem essa? Por que tem que ser assim, tão difícil, tão desafiador? E é desafiador, é estressante, é frustrante, é muito cansativo fisicamente, porque requer muito de você. Mas quando você está nesse processo do autoconhecimento, de entender o que em mim depende para que eu possa ajudar meu filho, vai ficando um pouco mais leve. Eu acho que difícil nunca vai deixar de ser. Isso eu já aceitei, era a coisa que eu brigava também. Eu briguei muito com a minha maternidade. Tive a raiva do Miguel, assim, homéricas. Eu lembro que numa sessão de psicóloga, eu falei, gente, eu só consigo odiar na minha sessão de terapia. Eu virei para minha psicóloga e falei, gente, eu só consigo odiar meu filho. Sabe que é normal isso? Eu só consigo sentir raiva. Eu queria amar esse menino. Calma, dá passagem para sua raiva, tá tudo bem, porque é desafiador. E hoje é um menino que está muito mais autorregulado a partir da minha inteligência emocional, da minha autorregulação, de trazer a disciplina positiva para esse lugar, né, da pausa positiva, do cérebro da palma da mão, de eu ensinar para ele a importância dele se acalmar. O Miguel, então, ele tem um diagnóstico de TDAH combinado, então é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os dois. Tem o TOD, um transtorno positivo desafiador. Tem a TAG, que quando vem o pacote tudo, né? A TAG, gente, é o transtorno de ansiedade generalizada e tem altas habilidades, tá? Então, por exemplo, é um menino que quando ele fica sentado, ele tem que estar balançando os pés. Então, ele se concentra, tem 2 bolas nos pés dele. O quanto a escola está preparada para fazer isso? É simplesmente deixar ele balançar os pés. A escola que ele está hoje é a escola da prefeitura, e a prefeitura fez muitas adaptações. Então, quando ele desregula, ele pode sair da sala, ele sai para respirar, ele sai para fazer a pausa positiva dele. Então, é uma caminhada que, quando a gente é uma mãe, né, neurodivergente, eu convido fortemente as famílias para fazerem um processo de autoconhecimento e desenvolver inteligência emocional. Sem inteligência emocional, a gente não consegue dar conta dos desafios e das demandas que tem. Semana retrasada, ele chegou assim para mim, entrou no carro todo feliz, né? Fui buscar na escola, ele entrou todo feliz. Mãe, eu ia aí, usei meu poder supremo hoje. Eu falei, nossa, de onde ele tirou isso, né? Eu falei, tá, Miguel, e aí? Me conta, o que é esse poder supremo? Eu me autorregulei. O Pierre, assim, não me desorganizou. Eu falei, coraçãozinho, Jeane. Foi tão bonitinho, chega a me arrepiar de falar, foi tão espontâneo. Ele falou assim, eu consegui usar o meu poder supremo. O coleguinha dele que desorganizava ele não conseguiu. Porque é um termo, ele falou de desorganização que eu falo muito para ele, né? Filho, olha, não deixa o outro desorganizar você.
né? Assuma o seu poder pessoal, é um poder seu. Você pode desenvolver isso. Eu sei que é fácil, eu sei que que não é fácil, mas você consegue. Entrou uma ligação. Vai gravar ali. Eu fui desligar a ligação que entrou. Então, tem sido uma experiência muito bonita ver o amadurecimento do Miguel. Não deixa de ser desafiador. Às vezes ele desregula e tem crises assim. Eu levo 2 horas, às vezes, para regular. Ouvi muito de... Jeane, tá faltando surra. Você tem que bater. Um bom cinto resolve. Mas ouvi assim muito. Você é muito permissiva. Né? O que você está fazendo não dá certo. Você está criando um menino mimado. Né? Mas hoje, vendo um pouco do resultado que ele tem na escola e em casa, e a autorregulação, eu sei que eu estou fazendo um bom trabalho. A partir da educação parental, a partir da disciplina positiva, a partir do meu autoconhecimento, a partir de cuidar de dores que são minhas também, que em vários momentos com ele, eu acessei a minha criança interior, eu fiz birra, eu estava ali na disputa de poder. Então, hoje eu estou numa caminhada, assim, bem bonita com meu filho. Né? Que lindo, Gê, essa história é muito, muito bonita e inspiradora, né? E eu acho que esse movimento que você trouxe, né? Que é muito comum para as famílias, né? Para passarem ali pela negação, né? A gente vê hoje no mundo, assim, na sociedade, dois movimentos grandes, né? Um dessa patologização da infância, em que as crianças, numa Sim. consulta de 5 minutos, saem com um diagnóstico e com uma medicação. E isso a gente precisa combater, né? E esse conhecimento, ele precisa ser... A gente precisa falar mais sobre isso para conscientizar os pais de buscarem profissionais, de buscarem esse conhecimento para entender se de fato é um transtorno ou se é uma adaptação da rotina escolar, da rotina familiar, né? Porque o ambiente em que a criança está inserida influencia como ela se comporta. Mas se existe uma questão, né, neurodiversa ali, né, alguma questão neurológica, algum desafio, que os pais não vão dar conta, e muitos ficam tentando dar conta sozinhos, e aí se frustram, né? Ou vão para esse que é muito comum acontecer, dessas falas que você trouxe, de achar que é birra, achar que falta apanhar, achar que é frescura, né? Ainda hoje a gente tem pessoas que acham que depressão é frescura, que depressão é ansiedade é frescura, né? Que é falta de Deus e tantos outros absurdos aí na vida, né? A gente tem um olhar muito capacitista da sociedade, né, para essas questões. Então, tem famílias que estão, depois de passar por essa negação, elaborar o luto, a idealização do filho perfeito, do filho real e o filho ideal, né, todas essas coisas, buscar essa ajuda e concomitante a isso, né, por isso que é tão importante que os profissionais da saúde também tenham esse conhecimento da educação encorajadora, para que façam esse trabalho junto, porque como você trouxe na sua experiência, só a criança ali em psicoterapia não resolve. Né? A família precisa estar junto nesse processo. Precisa estar junto, não pode comparar. Uma coisa que vem muito é a comparação. Seu filho é único e a forma como você vai lidar com seu filho é única também. Ele não vai responder da mesma forma que uma criança típica responderia. Então, isso é uma consciência que os pais precisam ter. Meu filho não vai responder da mesma forma. Às vezes eu chego ao pai para mim e falo assim, nossa, mas eu queria tanto, né, que ele responda. Não, não vai. A forma de fazer rotina vai ser diferente, a forma de acordar vai ser diferente. Porque aí as crianças neurodivergentes, Aline, entram num lugar de baixa autoestima muito grande. Né? Então, a gente precisa desse cuidado, né? Dessa voz. Porque, por exemplo, o Miguel esquece das coisas. E aí o meu movimento é, mas de novo você esqueceu? Mas de novo não sei o quê? Mas não é possível que você não lembre. Né? E aí ele fala, mas mãe, eu não faço isso porque eu quero.
eu esqueço, né? A hora do despertar tem que mudar, né? Antes eu chamava, e ele sentava, eu ficava na cama assim, eu brinco que o download dele demora uma cara, aí Abaixar. eu vou junto, o download de manhã da alma chegar demora, eu, filho, acorda, aí eu vou com a mão, né? O gritar desorganiza, fala alto desorganiza, então tem muita coisa que você tem que ir ajustando. E às vezes está na mesa, sentou para comer. Filho, tá, é a refeição. Quantas vezes eu já deixei os remédios dele, a medicação dele de manhã? Filho, toma um remédio. Aí levo para a escola, quando eu volto, olha os remédios tudo na mesa. Tá. Não tomou. Acabei de falar para tomar e sai sem tomar. Então, são adaptações que a gente tem que fazer o tempo todo. E de uma forma leve, porque senão fica muito estressante. O clima da casa, né? Se você não vai entendendo o que é a neurodivergência, o que é que essa criança precisa, vai ficando muito estressante, porque você acha que é manipulação, você acha que é pirraça, você acha que é birra, você acha que está fazendo porque não quer, e não é. Sim, isso é muito importante, né? Por isso que esse encorajamento, né? Tem até uma aula bônus com a Mônica Pitanga, dentro da formação Educação Encorajadora, que ela fala sobre a importância desse encorajamento para famílias atípicas, né? Que são os que mais precisam, assim, mais precisam de encorajamento, desse suporte. E aí, Simone, né, ouvindo toda o que a Giane está trazendo, né, não dá para a gente não falar sobre saúde mental. Sim, sim. Escutando a Jane falar, a gente vê o quão é importante, né, essa fala, né, e a gente escutar. E eu fui uma vez numa palestra sobre autismo, e uma das mães falou mais ou menos o que a Jane comentou. As pessoas não olham para a gente, não olham para a gente, ela quis dizer que não olhavam para ela como suporte para as mães. E elas precisam muito desse suporte, desse acolhimento, dessa ajuda. Então elas ficam com vergonha de sair com o filho e o filho fazer alguma coisa e elas ficarem, as outras pessoas falam, é birra, você não dá educação, né? Então coloca aquela criança naquele lugar e aquele pai e aquela mãe também naquele lugar. Então ela pedia para ter esse olhar diferente para os pais. Então, o que é a saúde mental, né? É você ter aquele indivíduo ter aquela capacidade, como a Giane teve, aquela capacidade das suas próprias habilidades e você lidar com o seu estresse cotidiano, mas só que você tem que levar de uma boa forma, né? E quando a gente não tem isso, você tem que procurar a sua rede de apoio, você tem que procurar a sua terapia, né? Você tem que procurar terapia para o seu filho, você tem que ter aquele autocuidado com você mesma, né? Porque às vezes a gente não tem, como a Jenny falou, ele ficava desorganizado e eu mais ainda. Então, quando a gente não tem essa saúde mental, essa saúde emocional, isso vai afetar de uma certa forma a nossa parentalidade, né? Aquilo que a gente quer levar para o nosso filho. Então, eu acredito que a Giane, depois desse relato da Giane, eu me emocionei bastante, né? Porque a gente vê o quanto é desafiador a gente ter um neurodivergente, né? Então, a gente se tornar uma família neurodivergente é bem desafiador, né? E a gente, quando atende também as crianças ou os pais, a gente também a gente percebe isso. E aqui, quando a gente fala dos desafios, a gente tem o que a Aline falou, né? Do luto, né? Porque a gente idealiza realmente uma criança, a gente idealiza. Quando a gente fica grávida, a gente idealiza um filho, idealiza como ele vai ser. Quando aparece daquela outra forma, você fala, você vive um luto. Porque você tem que viver o luto daquele filho que você idealizou para você renascer para o filho que você tem ali com você, né? Então tem essa fase de adaptação, tem o estresse que você passa realmente, né? Aquele estresse cotidiano que você tem de lidar com aquelas situações todos os dias, né? Tem a comunicação, porque você não sabe se comunicar, né, com aquele filho neurodivergente. Então, você não sabe porque você é
típica, né? Então você não consegue lidar com aquilo. Então, até a relação entre irmãos, relação com o pai, que você falou que com o pai já é o pai, que era mais Uhum, difícil. Então, sim. às vezes se tem o irmão também, às vezes se tem irmão que tem aquela dificuldade maior, né? Então, eu acredito que a parentalidade aqui é muito importante, porque ela lida com esse de uma outra forma, né? Então a gente fica outros desafios. Você pensa, um pai ou uma mãe pensa, como que ele vai ser na escola? Como que vai ser as amizades, né? Como que o futuro dessa criança, como que vai ser o futuro dessa criança? Então, ele vai conseguir namorar, ele vai conseguir trabalhar, ele vai conseguir ter uma vida adaptada para ele, né? Como Funcional, neurodivergente, né? funcional para ele como neurodivergente. Então, são todas essas coisas que a gente vai trazendo e isso vai afetando a saúde mental dos pais, né? Sim. Então, é sempre buscar o apoio, como você falou, tem muita negação de tomar medicamento, tem mesmo muita resistência nisso de tomar os medicamentos que a gente fica com aquela, não, mas o meu filho não é. Então quando você nega, você também nega você tem a resistência do medicamento, né? E os medicamentos hoje estão muito mais evoluídos, adaptados, né? Num contexto que eles já não afetam tanto. Antes os medicamentos você tomava, afetava outras coisas, né? Hoje não, eles vão direto ao ponto, né? Eles são mais funcionais, né? Então, acredito isso. E o autocuidado, eu tenho uma coisa aqui que eu peguei de autocuidado que eu achei muito interessante. O autocuidado, ele engloba, deixa eu pegar aqui, engloba as atividades dos indivíduos e familiares para promover preservar a saúde, prevenir doenças, porque você vai ter, quando você promove o seu autocuidado, você promove o seu bem-estar, né? Você previne Uhum. as doenças dentro daquela família neurodivergente, né? Então, embora com auxílio de profissionais, né? Então, ele um estudioso que falou sobre isso, né? E ele fala que ele é a capacidade individual de realizar ações que promovam a sua saúde e estimulam o seu desenvolvimento pessoal. Por isso que a Jane fala, procurar o meu autoconhecimento, né? Então, isso faz parte do seu autocuidado para você lidar melhor com o seu filho neurodivergente. Então, eles falam que se a gente não tem esse autocuidado, a nossa qualidade de vida fica empobrecida, né? Porque realmente a gente vai ter aqueles níveis muito altos de estresse, impacto nos comportamentos, que a gente, quando se estressa e tem a vida, qualidade de vida empobrecida, você vai ter dificuldades comportamentais, né? E aquele ciclo vicioso, porque quando você não tem totalmente esse autocuidado, você cai naquele ciclo vicioso entre a dificuldade da criança e o bem-estar dos pais. Então, eu acho que a gente falando da saúde mental é isso, procurar a rede de apoio, a educação parental que vai trazer muito esse fortalecimento, né? Nesse lugar dessa educação positiva, né, disciplinar, para a gente também se conhecer melhor como pai, né, fortalecendo esse vínculo, né, então eu acredito que seja muito isso, e procurar os grupos de apoio, né, porque tem vários grupos que você vai ter aquele lugar de fala como se você não estivesse sozinho, né, quando você vai num grupo de apoio que tem os neurodivergentes, você fala, não, eu não estou sozinha. Então eu compartilho as minhas vivências, né? O que eu tenho no dia a dia e me coloco naquele lugar que eu não estou sozinha. Então eu tenho esse apoio nos grupos de apoio. Então isso é muito importante, né? A Uhum. terapia, o grupo de apoio, né? Então eu É, acho isso. e assim, né? É muito bacana tudo isso que vocês estão trazendo, e eu vejo que em, é, vocês trouxeram muito essa questão do que os pais podem fazer por si, né? Uhum, Para desenvolverem mais, buscarem essa ajuda e buscarem apoio e tudo mais. E a gente tem uma realidade hoje de muitas famílias que não têm condições, né, sim, de Sim, pagar uma terapia, que todos esses tratamentos, esses acompanhamentos que são o caros. filho requer, né, as medicações, tudo isso já tem um alto custo, né? E acho que
uma solução, né, que eu penso e baseado já em alguns movimentos que eu vejo acontecendo. Uma das convidadas que era para estar aqui hoje é a Cícera, que é um dente de leão também e faz esse trabalho já lá em Alagoas, né, dentro da Pestalozzi, e tem feito um trabalho lindo de educação parental lá, que é dentro dessas instituições, né? Então, hoje a gente tem o CAPES, a Sim. PAI, tem uma outra, eu falei de APAI agora, eu lembrei da Vivi, que ela está em Novo Hamburgo, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, e ela está fazendo esse trabalho de educação parental dentro da APAI, Uhum. né? Porque a gente tem sempre esse olhar, né? Até iniciativas públicas oferecendo esses tratamentos para a Para a criança. criança, mas não para os pais, Uhum. né? Então, acho que os profissionais que estão aqui, até mesmo dentro de uma clínica particular, né? Os profissionais que estão aqui assistindo a gente e os pais que estão aqui também, propor, né, esses grupos de orientação parental, né? Dentro Sim. ali, enquanto o filho, as crianças estão ali nas terapias. Aqui em Santos, eu vi esses dias, aqui perto de casa, uma clínica multifuncional, é, não é Multidisciplinar. 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 É. Falei multifuncional, falei, não, não Não, é isso, né? multidisciplinar. Uhum. Uma clínica multidisciplinar de autistas, né, para autistas, e eu fiquei pensando, falei, será que tem algo focado para esses pais, Uhum. né? Geralmente não Não, tem, Não né? tem. não Então, tem. Os pais às eu, vezes ficam lá esperando e sem sim, fazer nada, só fica sim, esperando Isso. no uhum. tempo que a criança tá lá e é verdade, é muito bom, seria Então, ótimo. propor isso, né? Os profissionais que atuam nessa área, os profissionais que têm interesse em atuar nessa área, até dentro das formações, né? Eu fiz especialização em aba, e aí você aprende a como trabalhar com a criança, Criança. mas não tem esse olhar Sim, da parentalidade, né? Uhum. E é imprescindível ali a gente envolver os pais também, Sim. encorajar esses pais, informá-los sobre o diagnóstico do filho, trazer esse encorajamento, esse suporte. Então, acho que a gente pode deixar aqui nessa live como essa mensagem Sim. também, né, de novas iniciativas, né? Porque só por conta própria, muitas vezes os pais Não, não estão não mais dando consegue. conta, né? é, Já é muita não estão. E coisa. a própria caminhada para avaliação, né? Porque o Miguel fez 8 sessões com a neuropsicóloga, ele fez o PAC, o processamento aditivo central, ele fez o eletrocefalograma mapeamento 3D para a gente fechar. Hoje ele está com 3 classes de medicamentos e eu fui a mãe que eu Uhum. resisti, eu achava que a homeopatia floral ia dar conta. E hoje a medicação ajudou muito nesse processo de autorregular, né? E sim, acho que a gente precisa. Você me deu até uma ideia de fazer esse movimento aqui em Sim. Jundiaí, de ir nas APAES, eu já estava em diálogo com a diretoria de inclusão daqui, mas agora mudou o prefeito, eu não sei, de fazer esse trabalho com as Uhum. famílias, né? Porque às vezes também os pais, né, as famílias neurodivergentes podem entrar nesse lugar, meu filho é o problema, eu não tenho o que fazer. Sim. E não, a gente tem o que fazer e muito, Uhum. né? Entender essas crianças como bênçãos na vida da gente, né? Porque se não fosse o Miguel na minha vida, eu não tinha me desenvolvido tanto enquanto ser humano a partir de uma demanda que ele me trouxe, né? Então não é um problema, né? Sim. O quanto ele me permitiu ser um ser humano melhor a partir da neurodivergência dele, né? Então, acho que esse encorajamento é importantíssimo, né? Acho que os pais saírem daqui, você que está aqui até agora nos ouvindo, né, e está assistindo a reprise, saia daqui com essa mensagem, né, de que o seu filho ele tem um transtorno, tem uma neurodivergência, mas ele não é um problema, Uhum. né? Isso Isso. vai trazer desafios, assim como todo o processo de educar uma criança, formar um outro ser humano. Eu costumo dizer que eu acredito que seja a missão mais desafiadora da vida. Quando vem com alguma neurodiversidade, ele é
sim, mais desafiador, porque muitas vezes, quer queira, quer não, a gente tem uma receitinha de bolo, né? Sim. Da criança típica ali, né? E aí, quando vem, às vezes, com uma deficiência física, né? Não só a neurodiversidade, uma doença rara, né? Todas essas que fogem ali do nosso script da vida, né? Requer desenvolver novas habilidades. Uhum. E a educação parental, ela é focada nisso, em ajudar, em encorajar os pais a desenvolverem novas habilidades para que consigam despertar o potencial dos seus filhos, né? E dentro dessa amplitude da neurodiversidade, existe também um potencial a ser revelado, a ser desenvolvido, porque a criança ou, né, qualquer um de nós não somos o nosso diagnóstico, né? O diagnóstico é o ponto de partida. E aí eu sempre trago isso muito para os pais, né? Ok, o seu filho tem TDAH e esse é o ponto de partida. Vamos entender como que ele funciona e quais são as necessidades que ele tem que precisam ser levadas em consideração. Então, uma bola nos pés para que ele fique mexendo E aí enquanto está ele se estudando. concentra. São soluções simples. Quando a gente olha para a potencialidade e foca na solução, caminhos, possibilidades se abrem, né? Isso aí. Maravilhoso. Meninas, muito obrigada pela. Eu vi que tinha alguns comentários, algumas coisas aqui. Não sei se o pessoal está acompanhando. Comentem aqui se tem alguma pergunta, dúvidas. A gente já vai encerrando. A Miriam falou que hoje um atendimento neuropsicopedagógico estava orientando uma mãe sobre essa questão da importância da família no processo, fundamental. Como é importante esse olhar respeitoso e cuidadoso dos pais. Muitas vezes projetamos o filho ideal e não conseguimos lidar com o real. Não porque não somos capazes, mas porque precisamos aprender juntos. Sim. Exato. Querem deixar uma mensagem de encerramento aqui? Quando você falou que é difícil, né? É uma das coisas mais desafiadoras é ter filho. E acho que quando a gente tem filho, mais desafiador me ocorreu isso aqui, é me tornar um ser humano melhor para educar, né? Então, Sim. o maior desafio está em olhar para mim, Sim. quando eu sou pai e mãe, o que em mim precisa ser melhorado, o que em mim precisa ser aperfeiçoado, né? O que em mim é dor que transborda e eu preciso transformar em cura. Então, acho que o desafio é a gente se tornar seres humanos melhores para os nossos filhos, Sim. né? Sim. Esse o recado. Busquem autoconhecimento. Vai ter momentos que sim, vai querer desistir, vai dizer, eu não aguento mais, eu quero sumir. E é sobre, nesses momentos, acionar a rede de apoio, procurar ajuda, descansar, Sim. né, dentro do que for possível para vocês, para seguir. Uhum. Né? Os nossos filhos precisam da gente e a sociedade precisa fazer esses processos de adaptação. E a briga é grande quando a gente vai para a escola, então a briga é grande. Verdade. Verdade. Eu vou deixar aqui um poema de José Saramago. E o nome dele é Filho. Filho é um ser que nos foi emprestado para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isso mesmo, ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é expor-se a todo tipo de dor, principalmente a da incerteza de agir corretamente e do medo de perder algo tão amado. Então, eu deixo essa mensagem que é realmente isso, é muito para isso a gente leva para todos, né? Pai e mãe, sendo neurodivergente ou não, é um poema que diz muito sobre nós e sobre essa relação pai e filho, né? Mãe e filho. Então, é muito bonito. Eu gosto muito desse poema. Adorei.
Ser pai e conhecia. mãe é um ato de coragem. Eu É, também não conhecia. é verdade. Você O nome do poema dele é coragem. Filho mesmo. O nome é Filho de José Saramago. Vou pesquisar Lindo, aqui e Simone. compartilhar. Obrigada. Nada Lindo. para Obrigada, você. Simone. Obrigada a Gente, você. muito obrigada pela presença Obrigada. aqui. Meninas, obrigada pela contribuição. Foi ótimo Obrigada. encerrar essa semana com vocês, né? Vocês que estão chegando por aqui agora, já aproveite para seguir a Jeane e a Simone aqui nas redes sociais também, conhecer mais sobre o trabalho delas. Quem ainda não me conhece, siga aqui também o meu perfil. Essa é a quinta live. Ao longo de toda essa semana, nós estivemos abordando aqui diversos temas e todas as lives estão disponíveis aqui no perfil. Então, a gente já falou sobre ser pai e mãe na era digital, falamos ontem sobre os desafios dessa educação em meio à tecnologia, o uso das telas e tudo mais, falamos sobre a importância do autoconhecimento na parentalidade, falamos sobre a importância dos 3 primeiros anos de vida, falamos sobre a educação emocional nas escolas. Então, todo esse conteúdo disponível aqui para vocês desfrutarem e compartilharem com outras pessoas que precisam dessas mensagens, desse conhecimento também. Uhum. Fiquem com Deus, uma ótima Obrigada. semana e Obrigada, nos vemos gente. aí nas Obrigada. próximas. Uhum. Tá joia. Beijo.